gente está realizando a primeira marcha do povo de Axé contra a intolerância religiosa, porque esse ano a gente passou por duas situações muito sérias. A primeira ficou nacionalmente conhecida, que foi a invasão de um terreiro durante a perseguição ao Lázaro, e no mês passado a gente teve a destruição de uma loja de artigos religiosos. Então a gente está aqui para exigir respeito, para exigir que a gente possa professar a nossa religião em paz e que a gente possa coexistir com todos os demais. Nós viemos até a Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília e em torno para nós falarmos sobre um assunto que vem repercutindo muito nos últimos dias, a questão da intolerância religiosa. Agora nós iremos conversar com algumas pessoas da comunidade para eles poderem falar um pouco mais sobre esse assunto. Nós estamos aqui com a Kate, ela que é proprietária da loja de artigos religiosos ali no Jardim Brasília, que sofreu um ataque de intolerância religiosa por um suposto cristão há alguns dias atrás. Aqui, ó, hoje a gente foi vítima de intolerância religiosa no horário do almoço. Hoje, dia 21, rapaz que disse ser da igreja entrou na nossa loja e quebrou duas imagens. Aqui, ó, na nossa loja aqui, ó, na Yansan-Ilê, Jardim Brasília, Águas Lindas. Tô indo para a delegacia por mesmo responder pelo crime cometido por ele. A gente vai conversar um pouquinho com ela para saber como é que foi o ocorrido. No primeiro momento para você, Kate, qual foi o sentimento que você sentiu no momento que o cidadão estava efetuando o ato de quebrar os artigos religiosos? A primeira reação é de raiva, né? De você se sentir meio que sem o que fazer, não tinha mais o que fazer. Ele já tinha tacado as imagens no chão. Então, o primeiro momento que eu pensei foi realmente procurar a polícia ali próxima para que ele não ficasse impune, né? E não deixasse ele sair da região como se nada tivesse acontecido. Foi o meu primeiro ato, foi esse, pensar em procurar uma polícia para tentar resolver logo, assim. Mas o sentimento de raiva, de tristeza, porque são peças que estavam com a gente há mais de 20 anos, que tinham um valor sentimental muito grande. O nosso intuito foi contra a intolerância religiosa. Né? Muitos terreiros têm sido invadidos por pessoas que se denominam evangélicos, né? E a nossa religião tem sido muito demonizada. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, nós cremos e cultuamos a nossa ancestralidade. Essa é a verdade. Esse foi o nosso intuito, né? E conquistarmos diante da justiça alguns direitos que nos assistem, né? E que não tem sido mantido como deveria ser. Preconceito religioso por não entender da nossa religião. Pessoas que se dizem pastores, porque não existe um controle, né, da igreja evangélica ou católica. A católica até que tem, mas a evangélica ela não tem um controle dos pastores que estão criando suas igrejas. Então eles vão proferir a intolerância religiosa contra a gente, entendeu? E a gente se sente injustiçado por conta disso, né? Porque somos de uma religião que cultuamos a ancestralidade, nós temos os nossos deuses, praticamos a questão da caridade, né? Não, a nossa religião ela tem uma questão que a gente não bate na porta de ninguém para chamar, entendeu? As pessoas que vêm até a gente com alguma necessidade, com algum conselho espiritual, entendeu? E a partir disso, quando a pessoa começa a frequentar a casa, começa a aderir à religião, aí sim ela se torna um adepto. Esse caso, Lázaro, repercutiu uma situação muito difícil para a gente. Primeiro, não foi só a casa do pai André. Nós tivemos 12 casas invadidas. Tivemos a casa do pai André, do Tata Neguzentá, do pai Roberto de Ogum, tivemos da mãe Bel, então foram várias casas, da mãe Abadia, várias casas invadidas. E uma situação muito constrangedora para a gente, porque o meliante ele não é da nossa religião. O Lázaro não é da nossa religião, ele fizeram uma denúncia que ele estava na casa do pai André, e os policiais entraram lá, agrediram, e nós tivemos que agir, né? Eu também falo em nome da Federação de Umbanda de Brasília em torno, Federação de Umbanda e Candomblé, sou um dos diretores,
e nós tivemos junto com alguns moradores aqui dentro de Águas Lindas, alguns moradores e algumas casas de axé. Foi uma intolerância religiosa não só da população, mas também de alguns órgãos públicos, né? De algumas autoridades, por ter invadido a casa da forma que foram invadida. Mas nós estamos unidos, nós estamos mais unidos ainda. E, igual vocês lembraram a questão da nossa marcha, a primeira marcha contra a intolerância religiosa, e deixa eu ressaltar que foi a primeira, não a última e nem a única. E, a partir de agora, nós vamos mostrar a nossa força, que é a força do axé. Sou mãe Beth, do Terreiro Sol do Oriente, aqui de Águas Lindas, de Goiás. Bom, uma das reivindicações que a gente fez foi garantir o poder de voz, né? Porque, às vezes, a gente precisa ir para a rua, reivindicar nossos direitos, e, para isso, a gente tem que ter a garantia que a gente vai poder sair com segurança, né? Outro também, uma das nossas reivindicações é o nosso mapeamento de terreiros, né? Isso é muito importante para a gente. Outra também é uma delegacia como uma ouvidoria para casos que acontecem, como aconteceu na Casa de Artigos Religiosos, como aconteceu em casas de Umbanda e Candomblé. Então, a gente tem que ter uma delegacia com ouvidoria para que nos atenda, né? E, assim, a gente também está lutando pela nossa Praça dos Orixás, né, dentro de Águas Lindas, que isso é um ponto bem importante para a gente, porque tudo a gente depende de Brasília, né? Então, agora, com certeza, nós também vamos ter a nossa independência, né, em questão da nossa praça com os orixás. E é isso, a gente sempre nessa luta. A nossa marcha foi para quê? Para que acabasse com essa intolerância, que é demais, tá? A intolerância dos outros já está ficando assim, uma coisa assim que ficou sem limite. Então, nós temos que colocar limite. A gente respeita para ser respeitado, né? Então, quem quer respeito tem que se respeitar, né? E nós queremos respeito. Nós não saímos para a rua para agredir ninguém, nem para falar mal de ninguém, porque Deus é um só, né? Então, as nossas reivindicações foram feitas perante os nossos órgãos públicos, passamos pelo Fórum, Câmara Municipal, passamos por todos os órgãos públicos para que eles nos enxergassem e nos respeitassem também.